Fala pessoal, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Neste vídeo eu vou trazer para vocês 3 assuntos e o primeiro deles é sobre as conversas entre Chelsea e Corinthians que esfriaram e é uma boa notícia para o torcedor. Moscardo, a chance de permanecer no Corinthians pelo menos por mais uma temporada aumentou bastante. Vamos falar também sobre a evolução do lateral Fagner e do meia Renato Augusto em termos de contusão. Os dois estão em fase final de recuperação e devem retornar contra o Fortaleza. E para finalizar, uma notícia não tão boa: o atacante Giovani sofreu uma lesão relativamente séria e deve ficar fora do clube por algumas semanas. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto nesta quarta-feira, dia 6 de setembro, e a gente começa falando aqui sobre Chelsea, Corinthians, Gabriel Moscardo. Todo mundo sabe, teve a proposta, o Corinthians inicialmente recusou os 21 milhões de euros, mais 4 milhões de euros por metas atingidas, bonificações, enfim, seriam 25 milhões de euros aí no total. O Corinthians inicialmente recusou esta oferta, recusou este valor, e fez uma contraproposta ao Chelsea. O negócio não está descartado, ele apenas esfriou. Tá? O Chelsea, depois que o Corinthians fez uma contraproposta, não falou mais nada. O Chelsea está em silêncio e, claro, como ainda tem bastante tempo para que esse negócio seja definido, o Chelsea deu um tempo e não respondeu nada ao Corinthians até agora. Tá? O que acontece? O Corinthians quer um valor maior e quer a permanência do Gabriel Moscardo, pelo menos até junho de 2024. Nas conversas iniciais, o Chelsea nem descarta a possibilidade de manter o Gabriel Moscardo no Corinthians até dezembro de 2024. Então teríamos aí o final da temporada 2023 e mais a temporada 2024 inteira, contando com o futebol do Gabriel Moscardo no timão. Ele já teria 18 anos, ele completa agora, no final do mês de setembro, ele completa 18 anos, aí já teria 18 anos completo ano que vem, mas o Chelsea não se opõe a isso. Claro que são acordos, são negociações, são questões que vão sendo colocadas, eu quero isso, eu quero aquilo, mas num primeiro momento a notícia é boa para o torcedor do Corinthians, que quer pelo menos mais um aninho o Gabriel Moscardo aí defendendo a camisa do timão. Ele que foi convocado para a seleção pré-olímpica, faz a sua última participação com a seleção no dia 11 agora de setembro, inclusive é dúvida para o jogo contra o Fortaleza, por uma questão de logística, por uma questão de tempo mesmo, talvez não dê tempo de aproveitar o Moscardo contra o Fortaleza, mas isso ainda será analisado, ele deverá chegar no dia 12 ou no dia 13, né? E aí tem que ver as condições físicas dele, voo, tempo, descanso, enfim, todo aquele procedimento que é comum no futebol. Isso até deve acontecer com o Bruno Mendes e também com o Matias Rojas, outros 2 jogadores que foram convocados para suas respectivas seleções. O Bruno Mendes na seleção uruguaia e o Matias Rojas pelo Paraguai. Esses 2 jogam no dia 12 de setembro, é a última participação deles nas eliminatórias da Copa. Então, seria 2 dias antes da partida contra o Fortaleza. Então, Gabriel Moscardo, Matias Rojas e Bruno Mendes, eles passam a ser dúvidas para o jogo de volta, aí pós-data FIFA, do Corinthians contra o Fortaleza, lá na capital cearense. Mas é uma boa notícia para o torcedor do Corinthians, esse silêncio do Chelsea. Nenhuma outra proposta chegou. Claro que depois que o Chelsea colocou esse dinheiro na mesa, outros clubes que porventura tinham interesse, eles tiraram um pouco o pé, não chegaram nem perto da proposta oferecida pelo clube inglês. Então, é uma boa notícia para o torcedor corintiano, as coisas esfriaram e o Gabriel Moscardo, a tendência é que fique no Corinthians ainda por mais um bom período. Legal? Comenta aí o que você acha. Gabriel Moscardo é uma boa, pelo menos mais uma temporada no timão. Comenta aí que eu quero saber. Bom, vamos entrar em outro assunto agora, falando sobre a pós-data FIFA, né?
Corinthians volta dia 14 contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Dois jogadores que seguem no departamento médico ou no departamento de recuperação do Corinthians, Fagner e Renato Augusto. O Fagner se lesionou contra o São Paulo, teve uma lesão na panturrilha e desfalcou o time nas últimas 5 partidas. Já está em fase final de recuperação, já está numa evolução muito boa, ainda não treina em campo, né? Claro, esses últimos 2 dias os jogadores ganharam folga, só voltam amanhã à tarde, mas o Fagner não vinha treinando em campo. Então, esta próxima semana, a partir de amanhã à tarde, o Fagner terá mais esse período de recuperação aí. Os jogadores treinam amanhã à tarde, na quinta de manhã, na sexta de manhã, sábado e no domingo folgam novamente. Aí na segunda já tem o último preparativo para o jogo contra o Fortaleza, na terça viagem. Então, Fagner, essa semana, treinando em campo, ele já fica à disposição do Vanderlei Luxemburgo para o jogo contra o Fortaleza. A mesma coisa é o Renato Augusto, poupado contra o Palmeiras, por dores musculares, um leve edema na coxa, e o departamento físico, o departamento de futebol, eles entenderam que o Renato Augusto deveria ser poupado para que não agravasse uma possível lesão e o tirasse por mais tempo aí dessa temporada. Então, os dois jogadores estão evoluindo bem, estão em fase final de recuperação, e isso deve fazer com que o Vanderlei conte com eles já neste jogo do dia 14 contra o Fortaleza. Boa notícia também, o Corinthians precisa de um lateral direito. O Fagner, se não é hoje o jogador de mais apelo do Corinthians, ele é o jogador com mais assistências, ele é o principal garçom da equipe, então é um cara que tem experiência ali do lado direito. O Fagner em boa forma e afim, ele é bom lateral, ninguém pode duvidar disso. E o Bruno Mendes vai ali quebrando galho como lateral direito, já que o Rafael Ramos, esse nem relacionado ele mesmo já falou que está 100%, mas que não entende porque não é relacionado e não é aproveitado pelo Vanderlei Luxemburgo. Então, Fagner e Renato Augusto de volta no dia 14. Essa é a tendência, desde que aproveitem bem essa semana agora até a próxima segunda-feira, treinem em campo e aí sim ficarão à disposição da comissão técnica. O que você acha disso? É uma boa volta do Fagner? É uma boa volta do Renato Augusto? Comenta aí que eu quero saber. Bom, e para a gente encerrar o vídeo de hoje, vamos falar sobre o Giovani. O Giovani sofreu uma lesão muscular até séria no treino da sexta-feira. Ele não foi relacionado para o jogo contra o Palmeiras. É um atacante que teve algumas oportunidades, perdeu espaço, voltou para a base. É um jogador que tem muitas convocações para a seleção sub-20, mas parece que não agrada tanto ao técnico Vanderlei Luxemburgo. Mas nos últimos jogos, ele ganhou um pouco mais de oportunidade, vinha treinando bem, chegou a ser relacionado, chegou a entrar em alguns jogos, mas na sexta-feira, em um treino, ele acabou sofrendo uma lesão que não foi divulgada de forma oficial pelo clube. Tá? Ele teve uma ruptura do tendão anterior da coxa esquerda, tá bom? Então, é uma lesão séria, mas a princípio não é cirúrgica. Não vai precisar de cirurgia, tá bom? Então, ele deve ficar fora aí algumas semanas, pelo menos essa reta final de Campeonato Brasileiro, o Giovani deve desfalcar a equipe, porque é uma ruptura de tendão, né? Mesmo não sendo um caso cirúrgico, é uma recuperação lenta, é uma recuperação que precisa de mais cuidados. Então, provavelmente, o Giovani volte apenas nas últimas rodadas ali deste Campeonato Brasileiro, tá bom? Apenas para informar a vocês, caso não vejam aí o Giovani sendo relacionado, o Giovani não sendo aproveitado, já sabem o que é uma lesão na coxa. Legal? Se você gostou do conteúdo, deixa seu like. Se você for novo, se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Muito obrigado pela companhia e eu volto no final da tarde com mais informações do Corinthians para você. Grande abraço a todos, obrigado, tchau, tchau.